Tudo bem, pessoal? Fernando Moura, programa Spaulístico, métodos terapêuticos. Bom, hoje é um vídeo diferenciado, eu quero fazer uma apresentação para vocês de o que vai acontecer dentro desse projeto. Então hoje é um primeiro vídeo que vocês vão estar recebendo, né? São 3 vídeos. Cada um eu separei um treinamento especial para você que é terapeuta, para você que está entrando nessa área de terapia. Eu falo que eu consegui separar coisas que sempre são necessárias, mas que poucos lugares trazem pra gente, ou destacam, nos ensinam, né? Então hoje o treinamento é sobre marca pessoal. Então você como terapeuta, como desenvolver uma marca pessoal que gere impacto nos seus clientes e gere impacto aonde você trabalha. Então eu quero fazer um pouquinho uma apresentação do que é o que é o sistema. Então esse sistema, no que ele foi pensado, né? Em fazer um upgrade, em fazer com que o terapeuta ele tenha um produto na mão dele que possa fazer com que ele se desenvolva mais como terapeuta, que tenha uma ação mais efetiva dentro dos seus clientes, que tenha uma fidelização maior no que ele faz e ter na mão uma gama de terapias que ele possa usar principalmente no controle de estresse. Então o spa holístico, o foco dele principal é estética. Tem uma parte de estética que é muito forte que não pode estar fora disso, mas principalmente no controle de estresse. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Antes de começar o treinamento, queria falar um pouquinho sobre a minha história, só para vocês entenderem qual foi esse caminho, né, sobre a terapia. Bom, eu sou formado em biologia, mas desde os 10 anos de idade, 8, 10 anos de idade, eu queria cuidar de pessoas, né? Então fui para patologia clínica, foi meu primeiro ramo dentro da terapia. Vim de São Bernardo do Campo, família de metalúrgicos, né? Então meus pais eram muito simples, inclusive eles não sabiam muito bem o que era essa área de saúde, o que ela podia me trazer. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu optei por uma área que poderia me desenvolver mais dentro da área de laboratório, no caso foi a biologia. Eu falo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, né? Porque dentro da biologia eu comecei a entender o que era pesquisa. A minha marca pessoal, né? Já falando sobre marca pessoal, uma das minhas marcas pessoal é a curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu odeio não entender como uma coisa funciona, então eu tenho que ir lá, eu tenho que pesquisar, e isso me ajudou muito dentro da minha profissão. Tive um laboratório durante 9 anos de biópsia, e eu vou falar para vocês, é um estresse. Preocupar muito em relação a isso e fui para medicina alternativa, que até então eu fazia um estudo desde os 18 anos de idade, mas como curioso. Então eu fazia radiestesia, eu fazia aromaterapia, estudava isso como curioso. Botânica, né? Entrava assim, como as fitos faziam efeito. Me lembro até de um caso muito interessante que eu comprei um livro de uma promoção que era Florais de Bach. E eu nunca tinha ouvido falar naquilo. E era muito engraçado. Quando eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, que cara maluco, né? Esse negócio de colocar a florzinha na língua e ficar bem, o cara tá pirando. E depois de um certo tempo comecei a trabalhar com aquilo. É bizarro. Então, assim, eu tive sempre contato muito forte com essa coisa de terapia, mas como curiosidade. E aí comecei a me tratar por necessidade, por esse estresse que aconteceu no laboratório. Dos atendimentos, comecei a estudar para formação, mas ainda como hobby. O pensamento era ter isso como hobby, ajudar a família, me ajudar e etc. Comecei a fazer alguns atendimentos para amigos, voluntários e aí por diante. E aí eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Eu comecei a me sentir muito melhor fazendo 5, 6 horas de atendimento do que 3 horas dentro de um laboratório. Aí eu comecei a entender. Eu falei assim, eu acho que eu estou no ramo errado. E eu comecei a ir para terapia. E aí eu fui de forma séria, né? Eu quero me tornar um profissional da área de terapia. E aí a coisa ficou complicada, porque até então não se tinha uma legalização sobre a área, não se tinha... tinham escolas sérias, tinham escolas que já começavam a formar pessoas de forma séria, mas ao mesmo tempo tinha um foco muito esotérico, muito místico, né? Que eu brinco, falo assim, quando você não consegue explicar algo de maneira científica, você mistifica. Então a terapia por muito tempo ainda ela ficou dentro desse campo do misticismo.
Hoje, até hoje, né, no Brasil ainda você fala assim, ah, vou usar um óleo essencial, ah, o cheirinho, né? As pessoas não têm isso como uma forma muito concreta e muito séria de trabalho. E aí quando eu entrei com essa missão, entre aspas, né? Fazer com que a coisa se tornasse mais visível cientificamente. Eu falo assim, que primeiro foi para mim, né? Eu tinha que entender, eu tinha que acreditar. Segundo, como que eu ia dar uma aula, como que eu ia ensinar pessoas se eu não conseguisse dar um sentido mais técnico para aquilo, mais científico para aquilo. Bom, fazem 18 anos que eu ensino, há 20 anos que eu atendo, e aí eu consegui associar essa visão mais energética, mais mística, para a parte científica também, para a explicação. E foi isso que eu fiz. Eu compilei várias técnicas, e hoje os métodos terapêuticos é como se fosse um portal, em que eu vou incluir lá vários cursos, várias formas de treinamento, para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. E o primeiro que vai aparecer agora é o programa Spa Holístico, é um treinamento que eu dei durante 12 anos, e que logo a gente vai estar conversando melhor sobre ele. Bom, para não ter muitas delongas, eu vou começar com vocês agora um treinamento. Esse treinamento é um treinamento muito legal que fala sobre marca pessoal. Então eu vou desaparecer aqui como imagem e vai aparecer uma apresentação de PowerPoint narrada que a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre o que é essa marca pessoal. Assista até o final, isso é uma coisa muito importante para você como terapeuta, para você como profissional. E daqui a pouquinho a gente já se vê. Bom, pessoal, então vou falar sobre marca pessoal, ou também chamado personal branding. Isso aqui é uma coisa muito legal, porque assim, a marca pessoal, quando a gente fala sobre marca pessoal, o que a gente está querendo dizer? É como você aparece, como as pessoas lembram de você. Então, é uma coisa para a gente ficar sempre bem focado. Qual a impressão que você dá quando você sai do local? Né? Que tipo de impressão que você gera quando as pessoas vão falar sobre você ou vão lembrar de você? Então isso é uma coisa bem interessante. Você como um profissional, você tem que ter uma marca pessoal forte, você tem que ter uma marca pessoal que faça com que as pessoas te chamem ou queiram o seu trabalho quando pensar na sua profissão. Então, continuando aqui, né? Então a gente vai falar, marca pessoal, um conjunto de percepções que o outro tem sobre nós, traduzindo um conjunto de palavras, uma marca, ou uma imagem, um logo. Então é a mesma coisa, você olha aquela maçãzinha, você não tem como lembrar de outra marca além da Apple. Se você olha a marca da Mercedes, a marca da Coca-Cola, a Nike, hoje o Bradesco está usando bastante forte essa imagem do logo. Então o que acontece? Aquilo é um símbolo que lembra algo maior que está por trás, né? Então um conjunto de atributos e características únicas. Então marca é uma promessa. Então assim, quando você olha a marca, você sabe que vem um bom serviço. Quando você olha uma marca, você sabe que vem um projeto por trás daquilo que vai te satisfazer. E reputação são vantagens competitivas. Então aqui eu estou estruturando, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como criar uma boa marca pessoal. Então as pessoas se conectam e se inspiram pela coerência. Então o que você faz? Você fala sobre terapia, só que você é uma pessoa estressada. Você fala sobre qualidade de vida, mas você é uma pessoa que não tem tempo para nada. Então tem que tomar cuidado um pouco com isso, né? Porque as pessoas ao nosso redor normalmente veem esses movimentos. E isso acaba gerando uma marca pessoal. E a pior marca pessoal que tem é hipocrisia e incoerência. Então a gente tem que olhar bastante para isso. O que você faz que é muito fácil? Eu falo que a gente começa a marca pessoal por essa pergunta. O que você faz e é muito tranquilo para você? Eu, por exemplo, eu já briguei muito com isso. Eu já quis fazer várias coisas, ser várias coisas, e eu percebi a grande dificuldade. E no final, o que para mim sempre é muito fácil é dar aula. Para você ter uma ideia, para mim às vezes é muito mais fácil dar aula, ou dar um curso, ou montar um sistema, do que inclusive atender. Por exemplo, se você me deixa dentro de um local para desenvolver um estágio supervisionado, nossa, aquilo para mim é uma satisfação incrível. Às vezes, seguir um caminho terapêutico com um cliente dentro do consultório é um pouco mais complicado, porque eu acho que as pessoas elas têm que ter uma velocidade que eu tenho. E nem sempre acontece isso. Quem é o protagonista da sua vida? Isso é uma coisa também bem interessante de se responder. Se você não souber quem é o protagonista,
E às vezes é o que a gente fala logo de cara, né? Não, o protagonista sou eu. Mas será mesmo? Às vezes é nosso cliente que a gente coloca na nossa frente, às vezes é o dinheiro, às vezes é o gerente do banco, às vezes é os nossos pais, às vezes é os nossos companheiros. Então é assim, quem é o protagonista? Quem realmente organiza e faz o seu dia? É você mesmo? Então, se você conseguir responder essa pergunta positivamente, né, sendo você, você já tem um bom caminho andado por aí. Caso contrário, vai ter realmente problemas. Aqui na marca pessoal, não é a gestão de aparência ou marketing pessoal. As pessoas confundem marca pessoal com marketing pessoal, né? Marca pessoal é aquilo que eu falei, é a estampa que você vai marcar quando você sair dos locais. É como as pessoas lembram de você. Então aqui coloquei duas figuras que eu acho bem legais, né? Então imagem ideal depende do que se quer. Por exemplo, Steve Jobs. Era totalmente planejado, uma calça jeans, uma camisa de manga comprida, né? Se você olhar todas as apresentações do Steve Jobs, ele está assim. Essa é a roupa dele. Mas foi feito de forma pensada. Ele queria trazer uma aparência mais jovial, mais descontraída, né? Porque o que ele queria? Ele queria que o que se destacasse dentro daquela apresentação fosse o equipamento. O famoso status quo, né? Do Steve Jobs. E aqui do lado um executivo. Então, de terno, gravata, em alguns lugares precisa, não vai ter jeito, né? Agora, por exemplo, o seu lugar de trabalho é um branco, é um avental... como que as pessoas pedem para você se colocar, né, se vestir? Lógico, isso tem a ver com o próprio local. Mas como que você imprime a sua marca pessoal em relação a isso? Isso é uma coisa bem interessante. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de usar branco, porque eu sempre trabalhei dentro de laboratório de branco. Mas, por exemplo, se eu vou trabalhar num local, eu tenho um avental. Eu adoro avental. E o avental é uma coisa que me compõe. Eu gosto do avental, o avental faz parte de mim. Então eu não uso ele de qualquer forma. Então ele se confunde junto com a minha marca pessoal. Não é autoajuda, ela cuida da coisa mais importante da sua imagem, sua marca pessoal. Ela cuida da sua reputação. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava dentro de uma sala de aula e um outro professor amigo meu entrou e a menina falou assim para ele: olha, eu vou mandar um e-mail pro Fernando para ele me responder uma dúvida. Aí ele virou para ela e falou assim: boa sorte, porque ele não responde e-mail de ninguém. Aquilo para mim foi um aviso. Eu falei: olha, a minha reputação em relação a quem responde e-mail tá muito difícil, tá muito baixa. Então o que eu fiz? Eu me organizei e criei o hábito de responder todos os e-mails. Em pouco tempo, aquela marca pessoal já tinha ficado para trás. Ele mesmo continuou falando isso, mas aí eu atualizei e falei: não, já não é mais assim. Porque tudo se aprende, tudo se organiza, tudo se cria hábitos. Depende daquilo que você quer fazer. Você, como marca pessoal, é o resultado das percepções que as pessoas têm sobre você. Então, assim, se a percepção não está sendo adequada, você tem que criar uma forma diferente de agir. Então, às vezes você fala muito alto, às vezes fala muito agressivo, ou o seu tom de voz, ou você é uma pessoa muito passional, ou é uma pessoa muito quietinha, ou uma pessoa que não tem uma disposição. Então, como que é isso, né? Se você perguntar para algumas pessoas como elas lembram de você, sempre se destaque as primeiras 3 palavras que elas colocarem. Então, por exemplo, se você fizer esse exercício, é muito interessante. Pegue 2 pessoas próximas, pode ser pai, mãe, irmão, e pegue 3 pessoas de convívio relativo do trabalho. E peça para que elas escrevam 10 adjetivos sobre você. Considere principalmente os 3 primeiros, que são os que vêm mais fáceis. Para você ver como que você está marcando a sua reputação aí no ambiente de trabalho e no ambiente de casa. O seu valor acaba sendo definido pelo olhar do outro. Então não adianta você internamente ser uma ótima pessoa, internamente você é uma pessoa disciplinada, internamente você é uma pessoa incrível, se externamente isso não sai. Então é sempre esse olhar do outro que acaba definindo quem você é profissionalmente, principalmente, né? Caso contrário, você vai ter muito trabalho. Eu já tive muito trabalho para desmistificar algumas coisas. Então aqui o que eu estou falando é o caminho das pedras.
né? Aqui eu tô falando para você não gastar 5, 10 anos da sua vida trabalhando com isso. Eu, quando comecei a terapia, eu achava que terapeuta tinha que ser zen. Aí eu comecei uma pegada de ser zen, né? Zen, falar baixinho, aquela coisa. Não tinha nada a ver com a minha forma, não tinha nada a ver com o meu corpo, não tinha nada a ver com as minhas ações. Então era assim, era uma forma completamente incoerente. Aquilo que eu falava com aquilo que eu apresentava. Quer dizer, não deu certo. E aí eu fui usando outras formas, também não deram certo. Aí um dia, dentro de uma terapia, a terapeuta falou pra mim, a melhor forma de você ser é você ser. Aí eu falei, entendi. Aí eu comecei novamente a trabalhar e levei 5 anos para desmistificar as outras marcas pessoais. Olha que loucura. Não, você não é o que pensa que é. Você é o que os outros pensam que você é. Quando a gente fala sobre marca pessoal. Então cuidado, né? Você é um adjetivo. Madre Teresa. Qual a sensação quando você olha essa foto? Bill Gates. Então, assim, as pessoas... O que você lembra quando você vê o Bill Gates, né? Quase sempre aquela bandeirinha da Microsoft percorrendo o seu computador. Esse daqui não precisa nem falar nada, né? Ayrton Senna, quando você olha, você lembra de disciplina, de honra, de pessoa incrível, crescimento. Então, são 4 fatores chaves para construir sua marca pessoal. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa ser conhecido para ser considerado. Então, se você é um terapeuta, como que você vai ser conhecido? Hoje tem uma coisa muito fácil, né? Quando eu comecei, isso não existia. Tem páginas, fanpage, tem blogs, tem sites. Escreva sobre você, se mostre, se coloque no mercado. As pessoas querem saber o que você está pensando. Querem saber o que você está pensando. Então, pegue coisas que são relativas àquilo que você faz, àquilo que você gosta, e publique em seu nome. E publique, mostre para as pessoas... se mostre mais. Para você se colocar no mercado de trabalho, infelizmente ou felizmente, grande parte das pessoas hoje considera isso a informação necessária para fazer uma escolha. Então se coloque lá, mostre quem você é. Diferenciação. Então, além de tudo, me coloquei no mercado, então hoje as pessoas sabem quem eu sou. Agora eu tenho que me diferenciar. Então centenas de pessoas estão fazendo o que você faz. Por que as pessoas escolheriam você? Você precisa ser único. Tá? Então isso é uma coisa que você tem que se diferenciar. E como que você se diferencia? Bom, especificando uma técnica, defendendo um tema, se aprofundando, se especializando. Então assim, aí você vai escolher que caminho que você quer seguir. Eu segui pelo caminho da pesquisa. Então eu sou um terapeuta pesquisador. Então eu pesquiso novas técnicas, eu pesquiso processos. Então todo mundo que me busca como diagnosticador ou pesquisador. Então acabei gerando uma diferenciação nesse meio. Aí, além de se especializar, além de você aparecer, você tem que ter uma relevância. Então ser conhecido não basta. Ser diferente não basta. A diferença tem que fazer um sentido. O que faz você singular? Então você percebe aí que são caminhos de crescimento. Né? São fáceis? Não. Né? Mas como diz aquele provérbio chinês, né? Um caminho de 200 milhas começa com o primeiro passo. Se eu quero criar uma marca pessoal importante, que me faça relevante dentro do mercado de trabalho, eu tenho que seguir esses passos. E a marca em si? Quando pensamos em alguém, por que vem a sua imagem? Né? Quando eu penso em alguém, por que vem a sua imagem? Porque eu criei um caminho, fui conhecido, criei um destaque e uma relevância. Cuidado com a maldição da normatização. O que é isso? Você ser mais um. Uma das coisas que eu trabalho muito dentro dos projetos que eu crio, principalmente esse que eu estou falando agora, que é o programa Spaulístico, é fazer com que você saia da normatização. É fazer com que você saia desse contexto de ser considerado mais um. Então você tem que se destacar nesse meio, você tem que se destacar no meio que você atende. Então, assim, todos os projetos eles têm que ter essa noção. Não é fazer pessoas exatamente iguais, mas fazer pessoas com uma técnica incrível, de uma forma fácil de ser aplicada e que faça diferença no mercado de trabalho. Então, diferencie-se, seja resiliente, seja o quê? Flexível,
né? Aprenda coisas novas, diferencie. Eu falo que um grande trabalho que eu tive, né, até para aprender e entender, foi trazer as minhas aulas para dentro do projeto online. Para mim foi muito complicado, era um desejo, mas eu não sabia como. Eu tive que apagar um monte de entendimentos que eu tinha sobre dar aula para poder criar esse material. Então eu tive que ser muito resiliente nesse lugar. Ganhe novas competências, então se atualize constantemente. Melhore sua comunicação. Então, se coloque de forma mais clara, se coloque de forma mais jovial. Hoje as pessoas estão querendo pessoas normais, então pessoas muito sofisticadas e com muitas... normalmente não estão tendo muita conexão. Então seja você mesmo, né? Ouse mostrar para o outro quem você é. Eu sempre falo dentro da terapia, eu falo assim que o maior erro do ser humano é ele se economizar. Então assim, não se economize, seja você. Dê sua opinião, faça com que as pessoas saibam o que você pensa, difunda sua marca, difunda você, sua marca, e melhore o seu network. O que é network? São os contatos. Então hoje eu sou uma pessoa que eu tenho muitos contatos, mas isso foi criado. Ah, mas foi fácil, foi difícil você falar bem. Imagina, você não tem ideia. Eu comecei assim, eu colocava na minha agenda quando ligar para amigos, quando ligar para parceiros. Eu tinha que agendar para lembrar para ligar, porque não era uma pessoa que ligava para todo mundo, era muito solitário. E eu falo assim que hoje o terapeuta ele é muito lobo solitário, por isso que ele não tem uma representação tão forte no mercado. E é isso que a gente precisa mudar. E uma das coisas é criar network. Ter síntese, né, conseguir se mostrar de uma forma mais sintética, é assim que as pessoas lembrem de você nos primeiros 3 segundos. Que elas consigam perceber quem você é nos primeiros 3 segundos. E nós somos nosso produto. A marca pessoal é quem nós somos como produto. E assim, não veja isso de forma vulgar, achando que você é um objeto ou não é um objeto, não é isso. Como que você vai dar essa primeira impressão? O que a gente está falando aí, tudo é de um contexto neurológico. Só para você ter uma ideia, as informações que entram na nossa mente, ela leva 3 segundos para entrar na memória e se for relevante, ela fica. Se não for relevante, em 6 segundos ela começa a ser apagada. Então, o que acontece? Se você tem uma marca pessoal interessante, as pessoas vão lembrar de você toda vez que aquele assunto for destacado. E marca pessoal é igual reputação. Então isso tem que ficar sempre em voga. Observe o que as pessoas pensam de você. Se for bom, continue. Se for mal, remaneje. Nada é tão contagioso como exemplo. Essa foto eu acho o máximo. E aí, conselhos de uma árvore, só pra gente acabar de uma forma mais tranquila, né? Então, é assim, fique em pé e orgulhe de si. Lembre-se de suas raízes, isso é importante. Beba bastante água, valorize sua beleza natural e aprecie sempre a vista. Então aqui a gente acaba esse treinamento, espero que gostem. E tô aí com vocês novamente daqui a pouquinho. Bom, pessoal, espero que tenha gostado do treinamento. Eu gosto muito dele porque o que acontece dentro do mercado de trabalho, nosso mercado de trabalho, ninguém fala isso pra gente, né? Você tem que buscar as coisas normalmente no autodidata, né? Então, como se portar dentro do mercado de trabalho, como ser um profissional, como criar sua marca pessoal, isso está mais dentro dos processos administrativos. Dentro da área de saúde, a área de terapia, não tem um treinamento nisso. Então é por isso que eu quis trazer isso para vocês. Fique atento ao próximo vídeo, daqui 2 dias vou mandar um novo vídeo para vocês, com um novo treinamento, né? Eu até brinco, eu falo assim que é um treinamento para você começar a existir como terapeuta para o mercado de trabalho, para o governo e aí por diante. Você precisa existir como profissional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu quero o comentário de vocês, então por favor, aqui embaixo, coloque o comentário de vocês para que a gente possa melhorar cada vez mais, trazer textos melhores para vocês, treinamentos melhores para vocês. Então, por favor, coloque o comentário aqui embaixo para que a gente possa se comunicar. Um abraço, até mais.